Boa tarde. Justiça Eleitoral caça vereadores de Bauru. Esse é um dos destaques do Nesp Notícias desta quarta-feira. E mais. Saiba como manter a saúde mesmo com o clima seco. E tem também dicas culturais para essa quarta-feira. Livro homenageia o sanduíche Bauru. A gente começa a edição de hoje falando sobre a greve da saúde. A audiência realizada ontem no Tribunal Regional do Trabalho em Campinas determinou a quantidade mínima de funcionários que devem permanecer trabalhando nas unidades de saúde. Durante o encontro, o desembargador do Trabalho, Nildemar Ramos, exigiu que nos hospitais de base Emanuel de Abreu e na maternidade Santa Isabel devem ser mantidos 70%. No ambulatório médico de especialidade, 50%. Já no hospital estadual, ficam 70% nas UTIs e 50% nos outros setores. Além disso, as reivindicações da categoria serão analisadas em até 30 dias. O Sindicato da Saúde informa que as determinações serão cumpridas e que a greve continua. A Câmara de Vereadores realiza nesta tarde uma audiência pública sobre a reforma do Pronto-Socorro Central em Bauru. A repórter Catiúcia Reis esteve lá. A ideia desta audiência é discutir com a população, médicos e com os vereadores como será a reforma do Pronto-Socorro Central de Bauru. Foi o presidente da Câmara, vereador Sandro Bussola, que convocou esse encontro. Sandro, por que discutir esse projeto? Nós temos que discutir, porque nós sabemos que a grande demanda que tem na nossa cidade é a questão de falta de leito. Não adianta a prefeitura apresentar um projeto para a sociedade que não vai resolver a situação. O papel do município tem um papel importante, fazer com que as pessoas que estão aguardando por uma vaga no hospital regional ou no hospital de base, não fiquem aguardando numa fila ou numa maca ou numa cadeira de roda, mas que fiquem aguardando num leito. E esse leito tem que ser feito na onde? No Pronto-Socorro Central, que é a defesa nossa. Sandro, a prefeitura quer melhorar a qualidade do atendimento e não a quantidade. O que o senhor acha sobre isso? A prefeitura vem tentando resolver isso há 6 anos e há 5 anos não vi nenhum êxito em relação à qualidade. A qualidade é importante? Ela é importante, mas nós temos uma questão agora de quantidade que nós temos que resolver, que é fazer com que as pessoas, os munícipes, não ficam tratados da forma desumana que estão sendo tratados na espera de vaga para ser internado. Muito obrigada, vereador. Segundo a prefeitura, o projeto da obra ainda é estimado pela Secretaria de Desenvolvimento e será analisado pela Secretaria Municipal de Saúde. A obra deve custar mais de 7 milhões de reais. Catiúcia Reis para o Nesp Notícias. E o secretário municipal de saúde, Fernando Monte, também conversou com a nossa equipe na tarde de hoje sobre a situação do atendimento público na cidade. A gente vê funcionários da saúde em greve, a gente vê a situação calamitosa do PS Central e, por outro lado, a falta de leitos de internação clínica e de UTI. De quem que é a culpa de tudo isso? Dá para apontar o culpado? Tem soluções? O que a gente vê no pronto-socorro, é importante esclarecer isso, né? O que a gente vê no pronto-socorro é porque o pronto-socorro está atendendo, né? Então lá as pessoas podem chegar, elas vão ser atendidas, se elas precisarem de internação, elas vão ficar aguardando, sejam com condições adequadas, sejam com condições muito ruins, elas vão ter este atendimento. O que acontece é que dali para frente o atendimento não está acontecendo. Então, a Prefeitura Municipal de Bauru não tem leito hospitalar, ela não tem hospital. Se as pessoas falarem, o que o prefeito pode fazer para internar uma pessoa? Não pode fazer praticamente nada, porque nós não dispomos de hospital. E as pessoas dizem assim, mas eu não poderia contratar hospitais, outras modalidades. Acontece o seguinte, também acho que pouca gente sabe. Quem recebe recursos do governo federal para fazer a internação hospitalar em Bauru é o governo do estado, não é? Então não se trata da gente querer empurrar o problema para um lado, para o outro, ficar com o que está sendo chamado hoje de jogo de empurra-empurra. Se trata da gente cobrar a responsabilidade de quem efetivamente tem a responsabilidade. É claro que nós compreendemos que também eles têm limitações na medida em que você tem uma greve instalada, também fica difícil para quem gere os hospitais fazê-los funcionar com regularidade. Nós sabemos disso. Estamos lado a lado para minimizar a situação. Remanejamos ontem pacientes entre os pronto-socorro, as UPAs, tentando melhorar a situação. Agora,
O que vai ajudar muito na melhora da situação é a regularidade no funcionamento dos hospitais. Se não tiver como internar as pessoas, não tem jeito da situação melhorar. Agora há pouco, o secretário de Saúde afirmou que na reforma do pronto-socorro está previsto um aumento no número de leitos de internação. Segundo a Câmara, este aumento depende de um consenso entre Secretaria de Obras e de Saúde. Os vereadores vão formar uma comissão e, no prazo de 10 dias, vão analisar a viabilidade do projeto. E uma outra reunião sobre a crise na saúde do município está sendo realizada no Ministério Público. O promotor de cidadania, Fernando Macelli Helene, convocou diversas autoridades, inclusive o secretário de Saúde. Agora a gente fala sobre a situação dos motoristas de ônibus de Bauru que tiveram mais um pedido atendido. As empresas assumiram ontem o gerenciamento do plano de saúde dos funcionários, que era feito pelo sindicato. No novo convênio médico, ficam mantidas as coberturas e valores do anterior. Com a decisão, os motoristas não farão mais a paralisação prevista para esta semana. A nossa equipe entrou em contato com Walter Dutra, que representa os trabalhadores, e ele informou que as empresas fixaram cartazes nos murais dos funcionários comunicando a mudança, mas que eles ainda aguardam um comunicado formal das empresas. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo cassou por unanimidade o mandato de 3 vereadores de Bauru e de 2 suplentes. São eles o vereador Fabiano Mariano, do PDT, Antônio Faria Neto, do PMDB e Fernando Mantovani, do PSDB. Eles teriam sido beneficiados durante a campanha eleitoral por publicidade de fonte vedada, no caso, entidade religiosa. Segundo o relator do processo, a Diocese de Bauru se uniu aos candidatos e providenciou um folheto, bem como ajudou na distribuição a cada uma das 26 paróquias do município. No material eram apresentados 20 candidatos católicos, com menção ao número para votação na urna. Os custos foram divididos entre os candidatos. A representação foi proposta pelo Ministério Público Eleitoral. Conversamos por telefone com os 3 vereadores e todos afirmam que vão recorrer da decisão. Fabiano Mariano se diz chateado, porém confiante, pois em primeira instância eles já haviam sido absolvidos. Faria Neto e Mantovani também se defendem, dizendo que os folhetos não foram distribuídos dentro da igreja, e sim nas casas, no entorno dos templos religiosos. Afirmam que estão sendo injustiçados. Mantovani diz ainda que o mais correto é que fossem multados, se preciso, ao invés de perderem o mandato. E também foram cassados os primeiros suplentes, Jorge Sebastião dos Santos, do PRB, e José Carlos Batata, do PT. Caso os 3 vereadores eleitos já tenham que se afastar para se defender, assumem os suplentes, que são os candidatos mais votados dentro da coligação. No caso de Faria Neto, seria Artêmio Caetano, do PMDB. José Roberto Segala, do DEM, assumiria no lugar de Mantovani. Já o primeiro suplente de Fabiano Mariano também está sendo cassado. O segundo é Miltinho Sardim, do PP. Mas Fabiano lembra que não está totalmente fechada a questão se a suplência é da coligação partidária ou do partido. A Diocese de Bauru diz que não vai se manifestar sobre o assunto porque não foi citada no processo de cassação. Porém, ela explica que a iniciativa de distribuir o informativo na época das eleições foi do Conselho de Leigos de Bauru, um órgão independente da Diocese. De acordo com Fátima Ferri, presidente do Conselho, os membros do órgão vão se reunir amanhã com o bispo Dom Caetano Ferrari para definir o que pode ser feito em apoio aos vereadores. No próximo bloco, o assunto é a sua saúde. Falta de chuva deixa o clima seco. Saiba como umidificar o ar. Bauru realiza nesta quinta e também na sexta-feira uma conferência sobre a assistência social. Nesta 9ª edição do encontro, serão discutidas a gestão e o financiamento do Sistema Único de Assistência Social. A secretária do Bem-Estar Social de Bauru fala mais sobre a conferência. Darlene, quem pode participar? Olha, toda a população de um modo geral, né? Os conselhos têm sido fortalecidos com a participação da comunidade. É importante a comunidade ver como é discutida a assistência, como que ela é formalizada, a gestão
que é implementada, né? E a população deve comparecer, as entidades devem participar, enfim, a população de um modo geral, principalmente aquela população que vive nas áreas de maior vulnerabilidade. E qual a importância de realizar um encontro como esse? Sempre temos o que melhorar, nós precisamos da manifestação da população para estar buscando novos projetos e assim, consecutivamente, os programas implantados devem sofrer avaliação da população. Deste encontro saem algumas definições? Saem as maiores definições, a Carta Magna, né, em relação à assistência, porque a população participa, acaba fazendo uma avaliação da gestão do financiamento e isso é muito importante e avalia também as últimas 4 conferências. Muito obrigada, Darlene. A conferência será realizada na AIT. Mais informações pelo telefone 14 32 14 4806. Catiúcia Reis para o Nesp Notícias. O inverno aqui na nossa região é sinônimo de temperaturas altas e tempo bastante seco. Com a umidade do ar baixa, são comuns problemas respiratórios e eles atingem principalmente os idosos e as crianças. Então é preciso ficar atento para minimizar os efeitos da falta de chuva. Nenhuma nuvem no céu, nenhum sinal de chuva. E a previsão é de tempo seco até semana que vem. A falta de chuvas e a poluição reduzem a umidade relativa do ar. Fica difícil respirar. É o conteúdo de umidade que tem no ar. Mas quando a gente fala relativa, é relativa à saturação. O quanto esse ar pode receber esse vapor d'água. Se esse ar atmosférico sobre a nossa cidade, por exemplo, ele já não aguenta mais, vamos dizer assim, receber umidade devido à evaporação dos rios, dos lagos, ou até mesmo das superfícies vegetadas, que a gente chama de evapotranspiração, essa umidade ela chega a 100%, ou seja, esse ar está saturado. Então, quando a gente tem uma umidade relativa do ar de 30%, esse ambiente está muito seco. Ainda falta muito para ele chegar à saturação, que seria 100%. De junho a setembro é a época mais seca do ano aqui na nossa região. Isso faz com que os níveis de umidade relativa do ar fiquem abaixo de 20%, 30%. Por causa do desconforto que isso causa, a recomendação é para evitar atividades físicas nos horários mais quentes, como agora, meio-dia. A calçada fica vazia, só um ou outro resolve andar aqui com o sol a pino. O senhor Oscar, apesar de se sentir incomodado, disse que só tem esse horário para caminhar. Claro que incomoda, seca a garganta, irrita, né? Isso provoca, às vezes, principalmente para a pessoa de mais idade, provoca certo desconforto pulmonar, começa a tosse, isso é aquilo. Quer dizer, sempre o clima tem que ter uma umidade de pelo menos de 60% a 70%. Mas por que o senhor está vindo esse horário caminhar, então? Porque eu tenho ocupação antes, é o único horário que eu estou tendo para fazer isso, né? Então, tem que aproveitar. Os aparelhos umidificadores de ar são uma boa opção para deixar o ambiente mais confortável. Nesta farmácia, custam entre R$ 160 e R$ 200. O umidificador de ar que a gente encontra no mercado, no comércio, ele, em geral, ele usa uma vibração, na faixa do ultrassom. Ondas sonoras, na verdade, em alta frequência, que a gente não consegue escutar. E isso faz com que as moléculas de água vibrem mais e passam a emitir microgotículas para o ambiente. Se não der para investir num desses, tem outras medidas que podem ajudar. Pode quebrar o galho, colocando uma bacia de água, talvez uma toalha úmida. Então, como o ar já está bem seco, então, por um processo natural, a água vai evaporar, mas isso é um quebra-galho, como eu disse, é só improviso. Não é tão eficiente quanto o vaporizador, o umidificador. A gente vai saber agora com uma médica especialista como contornar essa umidade do ar baixa. Recebemos a pneumologista Débora Cavalcante, do Hospital Estadual. Débora, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço o convite.
Débora, essas medidas que o próprio físico citou, de panos úmidos, balde de água, elas ajudam mesmo nesse tempo seco? Ajudam bastante, né? Então, assim, quem tem oportunidade de ter um umidificador de ar em casa é muito interessante, porque realmente ele melhora o ambiente e você consegue respirar o ar melhor. Que com a baixa umidade a gente tem um ressecamento tanto da mucosa do nariz, e isso vai fazendo que o ar entre de uma maneira que ele acaba sendo mais lesivo, vamos dizer, para o pulmão. Você tem mais gasto de energia para tornar esse ar melhor para o organismo. Então, assim, quem não tem umidificador, a gente sempre orienta que panos, toalhas molhadas na cabeceira, bacia também ajudam. Não tem o mesmo efeito do umidificador, mas ajuda bastante também na respiração, principalmente à noite. Então, deixar o umidificador, o ideal seria deixá-lo ligado durante a noite? Principalmente, né? Durante o dia também está baixo a umidade, mas durante a noite é que é mais interessante, porque você passa um período grande respirando esse ar com baixa umidade, principalmente na madrugada, né? Que o ar também está mais frio, então o umidificador ajuda bastante. Agora, o cuidado que tem que ter é que no outro dia, né, amanhecer o dia, você tem que abrir a casa, desligar um pouco o umidificador, porque senão aquela parede onde sempre está encostado acaba ficando úmida e pode dar bolor, mofo, né, e acaba piorando a tua respiração em vez de ajudar. Certo. E as balde de água também, o ideal seria durante a noite? Durante o dia, se você fica bastante tempo naquele ambiente, né, que está ressecado e tudo, é bom você deixar durante o dia também, mas o mais interessante é você manter à noite. E também tem o perigo, quando a umidade do ar está muito baixa, como nesses dias, da pessoa se expor ao sol nesses horários em que ela está mais baixa, né? Quais são os riscos, doutora Débora? Principalmente quando você se expõe e ainda faz atividade física, né? Então, é uma agressão muito grande, porque você imagina que o ar está entrando muito seco, né? Então, quando ele entra muito seco, você tem todo o problema de uma inflamação, vamos dizer assim, da toda a árvore respiratória, desde o nariz, né? Pessoas que têm rinite sentem bastante, resseca o nariz, às vezes pode ter até sangramento, a garganta, às vezes fica raspando, né? Você sente, incomodando, que é um sinal de agressão, de inflamação, e até mesmo você pode ter crise de asma, bronquite, né? Por conta dessa dificuldade que você tem de umidificar o ar, né, que está muito seco. Então, a gente sempre orienta que evite essa exposição ao sol e atividade física. Né, as escolas devem suspender, né, aulas ao ar livre nesses horários, né, quando a umidade do ar está baixa. Sempre quando está muito baixo, né, abaixo de 30%, que é sempre o sinal de alerta, então, realmente, as escolas acabam suspendendo o período de aula, né, ou pelo menos a de atividade física das crianças, né? Porque as crianças e idosos são os dois polos onde que mais desidratam com facilidade. Então, você tem que tomar mais cuidado, né? Tem que tomar muita água, tem que estar sempre oferecendo a ingestão de água para as crianças e para os idosos. Todo mundo precisa, mas esses dois polos sempre são mais críticos. E falando em hidratar, tem muita gente que usa o Sorine, pinga o dia todo no nariz. Faz mal ou ajuda? Tem um detalhe que eu acho que as pessoas têm que se atentar. Sorine é uma medicação. É um remédio. É um remédio. Ele tem, dentre as substâncias, uma substância que a gente chama de vasoconstritor. O que é isso? Ele fecha o vaso do nariz e desentope o nariz. Tá? Então, esse é o efeito dele principal. Ele não é uma medicação feita para hidratar, vamos dizer, para você colocar ali e sentir que está hidratando a mucosa, está melhorando. É o soro fisiológico que faz isso. E as pessoas chamam de sorine porque confundem com sorinho. Tá? Um sorinho no nariz, que é o soro fisiológico, tudo bem. O sorine só com prescrição médica, o uso é bem restrito e não deve ser usado frequentemente. Então, nessa época do ano, o ideal, o que se deve usar é um soro só. Soro que você consegue na farmácia, até posto de saúde você tem o soro e vai gotejando. Você pega seringa mesmo e goteja no nariz. Isso não tem problema algum. Tem nenhuma contraindicação? Nenhuma contraindicação. Já o Sorine tem esse risco? Tem, porque é uma medicação. Então, ela deve ser prescrita pelo médico quando tem indicação. Olha, não tem nada a ver com hidratar a mucosa. Não, é diferente. Então, a hidratação é com soro fisiológico mesmo. E para piorar, nessa época do ano, aumentam as queimadas. E tem muita gente que ainda precisa fechar a casa por causa do cheiro, da fumaça. Isso piora ainda mais esse quadro?
Porque eu falo que aqui em Bauru ainda é bem complicado, não Bauru só, mas a região, né? Que é uma região de clima muito seco, essa época do ano ainda fica frio e ainda tem a queimada. Então você acaba fechando a casa por causa do vento, isso, à noite então é mais frio, né? São pelo menos 3 tipos de agressão diferentes que você tem para o sistema respiratório, né? E a queimada realmente, essa fumaça, a fuligem que vem, né? Ela também agride. Né? Então você tem que tomar cuidado mesmo, você fecha a casa. E tem que abrir no outro dia, não tem jeito, você tem que deixar circular o ar, não pode deixar parado, né? Mas se você pelo menos tenta modificar o que você pode, o frio você tenta aquecer a casa, fechando a parte do seco, né? O clima seco você tenta umidificar. A queimada, infelizmente, não tem o que a gente fazer, né? Foge a nossa alçada. Tá certo, doutora, muito obrigada por suas orientações. Imagina. E vamos ver então se vai ter alguma mudança no tempo. As informações são do IPMET e do CPTEC. O tempo permanece seco em todo o estado de São Paulo. Só há previsão de chuvas a partir de sábado e apenas para as regiões sul e leste do estado. Bauru segue com calor durante o dia e temperaturas amenas pela manhã. A umidade do ar agora é de 32%. Os ventos sopram a apenas 4 km por hora. No horário mais quente do dia, fez 29 graus. Amanhã a máxima deve subir para 30. Em Piratininga e em Agudos, os termômetros não devem passar dos 28 graus. No próximo bloco, as dicas de cultura de quarta-feira. Voltamos já! De volta com o Nesp Notícias, e um dos maiores motivos de orgulho para Bauru é ser conhecida no país inteiro pelo famoso sanduíche que leva o nome da cidade. O lanche é assunto até para livros, como o do fotógrafo Celso Melani. Ele registrou em 44 páginas fatos e imagens que mostram a relação entre a história do município e o lanche. Ele veio de uma ação que eu já havia feito em 2007, né, quando eu juntei umas imagens que eu já tinha da cidade, né, de oportunidade que eu já tive de fotografar a cidade, e junto também com algumas imagens que eu já tinha do próprio sanduíche, né. Eu tive de fazer uma ação através da internet em colocar as imagens, quer dizer, mostrar onde que era Bauru, né? E junto com essas informações da cidade, eu coloquei as imagens do sanduíche e a receita dele. E essa ação acabou aquela coisa quase que viral, né? Vai passando de um para o outro. E isso acabou percorrendo até o mundo aí, né? 2 anos depois me veio a ideia de amadurecer mais, né? Colocar mais informações e transformar aquilo que era uma apresentação rápida, né? de 3 minutos, num suporte que saia daquele ambiente da internet, né? Daquela coisa rápida, né? E passe para um suporte mais duradouro, né? De uma forma mais clássica. Fotografar a sua própria cidade ou fotografar a sua própria casa, seu próprio bairro, realmente o desafio é maior, porque você tem que usar, né, um outro olhar, né, que sai fora do teu cotidiano. Então você tem que deixar de lado aquela paisagem do cotidiano que você passa por ali constantemente, né, correndo, indo para os seus afazeres, né, do seu trabalho para lá e para cá. E aí você tem que mudar o teu foco, né, mudar os teus olhos, usar uma lente especial para esse momento. Tudo aquilo que você faz, né, como trabalho, como artista, né, eu acho que não vou falar só de mim, mas todos, né, sempre gera essa expectativa, né? Será que vai ser um trabalho bem visto, bem aceito, né? Será que ele vai contemplar, né, as expectativas, né? Eu acredito, né, vamos dizer assim, um pouco na experiência para que
com que tudo isso continue dando bons frutos ainda, né? Olha, o sanduíche parece ainda mais gostoso nas fotos do Celso. O lançamento do livro Bauru, a Cidade e o Sanduíche é logo mais às 7h30 da noite no Centro Cultural. O endereço é a Avenida Nações Unidas, 89, a entrada é de graça. Outra opção cultural para a noite de hoje é o show de lançamento do novo CD do violeiro Levi Ramiro, artista aqui da região. O nome do trabalho é Prosa na Base do Ponteio. Pisamos no que buscamos, envenenando a fonte mais pura da existência, buscando luxo e riqueza, matando a mãe natureza por conta dessa ganância. Violeiro nascido em Uru e atualmente morador da cidade de Pirajuí, Levi Ramiro adotou a viola como principal instrumento em 1995, quando passou a se dedicar ainda mais ao universo caipira e à arte de fabricar o instrumento musical. Nas composições, os valores da cultura sertaneja ganham o primeiro plano, junto com a poesia e a simplicidade da vida no interior. No novo CD, Prosa na Base do Ponteio, o músico dá preferência a temas instrumentais que mesclam as sonoridades da viola caipira, da viola de coxo e do violão. Estamos todos vendidos, perdendo a noção da essência. Então onde pôr a mão, onde pisar este chão, tão certos da ciência, seremos nosso algoz, sem fé, sem Deus, sem a voz da nossa consciência. O show começa às 8 da noite no Teatro Municipal. A entrada é gratuita. O Nesp Notícias termina agora. Amanhã, às 5h30 da tarde, a gente volta. Tchau! Thank you.